cerca de 40% de nós seremos diagnosticados com cancro em algum momento das nossas vidas. E grande parte disso é apenas má genética e azar. Mas aqui estão as boas notícias. Até 40% de todos os cancros são evitáveis. Portanto, por um lado, não pode mudar a sua genética, mas por outro lado, pode influenciar de forma absoluta como os seus genes se comportam. E uma das formas mais poderosas de influenciar os seus genes e diminuir o risco de cancro é através da comida que ingere todos os dias. Porque muitos cancros não são apenas uma doença genética, são uma doença metabólica e uma doença da função imunitária. E os alimentos errados, mesmo aqueles que consideramos normais ou saudáveis, podem promover silenciosamente as condições exatas de que o cancro precisa para crescer e proliferar. Assim, neste vídeo, quero analisar a ciência por trás de como certos alimentos alimentam as células cancerígenas. E vou dar-lhe uma estrutura simples sobre como evitá-los. Sou o Dr. Duarte Pereira, sou médico especialista em medicina interna e obesidade, e neste canal, o Longa Vida, analiso as informações mais atualizadas e baseadas em evidências sobre os tópicos de perda de peso, saúde metabólica e longevidade. Vamos a isso. Portanto, vamos estabelecer as bases. O cancro começa quando uma célula normal se torna anormal. Apenas uma única mutação, o que acontece a toda a hora. E se esta mutação não for reparada, ou não for controlada em alguns casos, pode levar a um crescimento descontrolado de células. Mas para que essa célula mutante sobreviva e se espalhe, precisa que várias coisas se conjuguem. Em primeiro lugar, as células cancerígenas precisam de glicose como fonte de energia principal e depois precisam de hormonas para crescer. Portanto, serão coisas como a insulina e o IGF-1, que são basicamente sinais que ativam as vias de crescimento. E depois as células cancerígenas requerem inflamação, que é o que quebra as barreiras, e essa inflamação é o que suprime o nosso sistema imunitário. E o nosso sistema imunitário é a nossa primeira linha de defesa contra os cancros e, finalmente, os cancros precisam de um suprimento de sangue que obtêm através de um processo chamado angiogênese. E é isso que fornece a estas células cancerígenas novos vasos sanguíneos, quase como uma linha de vida para alimentá-las com os nutrientes necessários para o crescimento. E, infelizmente, muitos alimentos na nossa dieta moderna suportam diretamente cada um desses passos. Mas a boa notícia é que podemos usar isto a nosso favor e podemos usar a nossa alimentação quer para alimentar os cancros, quer para os combater. Por isso, temos de começar com um dos mais potentes agentes cancerígenos, de ocorrência natural alguma vez conhecidos, que são as aflatoxinas, que é uma toxina produzida por certos bolores que habitualmente encontramos em certos cereais frutos, secos ou milho. E os alimentos com os quais queremos ter muito cuidado são os amendoins e os frutos secos, como amêndoas nozes ou pistácios. Agora quero ser claro, não queremos evitar estes alimentos. Não há nada de errado com os frutos secos, mas temos de ter o cuidado de evitar comprar estes frutos secos ou cereais de países úmidos e quentes, onde possam estar propensos à contaminação por bolor. E também temos de ter cuidado com a exposição indireta ou a jusante que podemos ter através de coisas como manteiga de amendoim ou manteiga de amêndoa, onde podem ser produzidas a partir de frutos secos que não tiveram uma inspeção tão rigorosa contra o bolor. Portanto, para minimizar este agente cancerígeno, tem de procurar marcas que não obtenham os seus frutos secos de locais úmidos. E se comer frutos secos, então eu inspecioná-los-ia cuidadosamente e evitaria comer os que estão descoloridos ou enrugados, pois isso poderia potencialmente apontar para uma contaminação por bolor. E depois tente comer os frutos secos no prazo de 1 mês após a compra na loja e preste atenção aos prazos de validade. E outra coisa que ajuda é torrar amendoins e pistácios, o que pode reduzir a quantidade do teor de aflatoxina, mas não a elimina completamente. E já agora, outra forma furtiva das aflatoxinas entrarem na nossa comida é indiretamente através do leite e dos laticínios.
Alguns animais consomem rações que contêm aflatoxinas, como o milho. E há uma aflatoxina especial chamada MAM, que vive na ração animal e que depois pode ser segregada no leite. Portanto, temos de ter cuidado, especialmente se consumir leite de vacas que são alimentadas com cereais não testados, ou se consumir leite cru ou produtos lácteos não regulamentados. Ok, de seguida sem surpresas aqui, mas os alimentos ricos em açúcar ou hidratos de carbono processados também estão associados a um risco aumentado de cancro, especialmente no que diz respeito ao cancro da mama e ao cancro do cólon. Possivelmente ao cancro do pâncreas, e isso acontece porque as células cancerígenas adoram açúcar. Portanto, para ajudá-lo a visualizar isto, imagine que o seu corpo é feito de trilhões de pequenos motores que são as suas células. E normalmente estes motores queimam combustível de forma muito eficiente. Usam oxigênio e obtêm muita energia de cada pedaço de comida que ingere. Mas as células cancerígenas bem são diferentes. Parecem-se mais com motores avariados, que não funcionam de forma eficiente, por isso queimam imenso combustível muito rapidamente. E o seu combustível favorito é o açúcar, ou, mais precisamente, é a glicose, que é o tipo de açúcar que o seu corpo produz a partir de alimentos como pães e massas doces e refrigerantes. E isso é, em parte, explicado pelo efeito de Warburg, que é um processo chamado glicólise aeróbica, em que as células cancerígenas optam por queimar açúcar super rápido, mesmo quando há muito oxigênio por perto. E o cancro não se importa com a eficiência, só quer crescer rápido. Portanto, quando ingere alimentos que aumentam o nível de açúcar no sangue, o seu corpo liberta hormonas como a insulina e o IGF-1, o que normalmente é uma coisa boa. Mas se for feito em excesso, essas hormonas enviam, na verdade, uma mensagem às células dizendo: ei, é hora de crescer mais e de se dividir. Então agora tem um golpe duplo. Está a alimentar o seu corpo com uma comida que é a preferida pelas células cancerígenas e depois o açúcar que está a comer aumenta os sinais no seu corpo que dizem às células cancerígenas para crescerem e se dividirem mais depressa. E vemos isto especialmente no cancro da mama, onde alguns estudos mostram que as células cancerígenas podem ter 6 vezes mais receptores de insulina do que as células saudáveis. E como se isso não fosse mal o suficiente, esse excesso de açúcar leva à inflamação crónica, o que pode levar ainda a mais danos no ADN, que por sua vez torna ainda mais fácil o aparecimento de cancros. E depois esta inflamação também enfraquece o seu sistema imunitário, no qual pensamos frequentemente em termos de combate a infecções. Mas o nosso sistema imunitário é, na verdade, a nossa primeira linha de defesa contra os cancros. Concluindo, as células cancerígenas têm muita fome de açúcar, o que podemos de facto usar a nosso favor. Podemos escolher os alimentos que vão deixar de alimentar o cancro e, em vez disso, podemos dar prioridade aos alimentos que alimentam o resto do nosso corpo enquanto matam de fome as células cancerígenas. Por isso é melhor limitar o açúcar o máximo que puder, sendo os piores ofensores os hidratos de carbono processados ou de alto índice glicémico. Em vez disso, precisamos de enfatizar os hidratos de carbono de baixo índice glicémico, que têm bastante fibra. Portanto, coisas como feijões, cereais, integrais, vegetais e frutos vermelhos. E falo sempre nisto, mas se bebe refrigerantes normais, isso é um alvo fácil que pode ser trocado hoje por coisas como chá-água ou até refrigerantes dietéticos. E já agora há muita controvérsia sobre as bebidas dietéticas e os adoçantes em geral e a sua associação com o cancro. Mas esse é um tópico com muitas nuances e vou aprofundar isso num dos meus vídeos futuros. Agora, outro alimento com o qual temos de ter cuidado é a carne processada e a carne vermelha. Mas temos de abordar este tópico com algum cuidado, porque a ciência sobre isto não é tão preta no branco como as manchetes fazem parecer. Para começar, existem imensos estudos e meta-análises que mostraram uma associação entre uma elevada ingestão de carne processada como fiambre, bacon, salsichas e cachorros quentes ou uma elevada ingestão de carne vermelha como porco-vaca ou borrego e a forma como poderiam estar a causar cancros.
especialmente o cancro coloretal. Mas o importante aqui é que estes são estudos observacionais que mostram a associação, mas não sabemos se há causalidade. Porque em muitos destes estudos as pesquisas analisam o que as pessoas comiam e rastreiam quais os grupos de pessoas que desenvolveram cancro. E o que notaram é que as pessoas que comiam mais carne processada ou carne vermelha tinham maior probabilidade de contrair cancro no cólon. Mas é difícil descobrir se essas pessoas também fumavam mais ou faziam menos exercício. Ou, por outro lado, as pessoas que comiam menos carnes processadas tinham maior probabilidade de ter acesso a alimentos frescos ou têm acesso a melhores cuidados de saúde, que é o que chamamos de viés do utilizador saudável, que muitas vezes temos de ter em conta nestes estudos, em que talvez não tenha sido o consumo de carne em si, mas talvez sejam os outros comportamentos que possivelmente explicam a prevalência reduzida de cancro nessas populações. Portanto, a forma como penso sobre isto é que existem definitivamente razões mecanicistas para a razão pela qual a carne vermelha ou carne processada podem causar cancro, porque muitas carnes processadas contêm nitritos que são conservantes utilizados para curar e dar sabor às carnes, e uma vez que os nitritos chegam ao seu estômago, a acidez do seu estômago transforma-os em nitrosaminas, especificamente dimetilnitrosamina, ou NDMA, que é um conhecido agente cancerígeno e pode aumentar o risco de cancro especificamente. O cancro do estômago, além disso, a forma como cozinhamos as carnes também é importante, porque quando a carne é grelhada, frita ou assada no churrasco, a altas temperaturas, este processo pode criar produtos químicos chamados aminas heterocíclicas, AHC, ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, HAP, e foi demonstrado que ambos estes compostos danificam o ADN e promovem células cancerígenas em estudos com animais. Então, como é que juntamos tudo isto? Bem, os estudos estão por todo o lado, mas a correlação entre a carne processada e a carne vermelha está lá definitivamente. Mas, olhando para a totalidade das evidências que não são perfeitas, não estou totalmente convencido de que seja a própria carne vermelha a causar o cancro. Mas provavelmente é a ausência da comida que a carne vermelha extra substitui que causa o problema. Por isso, quando come mais carne vermelha ou processada por defeito, provavelmente está a comer menos de outra coisa qualquer e provavelmente está a comer menos alimentos ricos em fibra. Portanto, coisas como frutas e vegetais, feijão e cereais integrais, e temos inúmeros estudos e meta-análises que mostram que pessoas com uma maior ingestão de fibra alimentar tiveram um menor risco de vários cancros e tiveram uma redução de 13% na mortalidade por cancro. Portanto, não creio que precise de abdicar da carne vermelha ou da carne grelhada, mas provavelmente não cometeria excessos e tentaria definitivamente encher-me de fibras a cada refeição. A seguir, existem fortes evidências científicas de que o álcool causa cancro. E a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro classificou o álcool como um carcinógeno do grupo 1 já em 1987, devido a evidências suficientes de que causa cancro da cavidade oral, da faringe, do esófago e do fígado. E há também uma associação com o cancro da mama nas mulheres e o cancro coloretal. E o álcool pode levar ao cancro de várias maneiras. Primeiro é metabolizado no seu fígado em acetaldeído, que é um composto tóxico que danifica diretamente o ADN e depois interfere na reparação do ADN. E além disso, o álcool também causa deficiências vitamínicas. Assim, obtém níveis mais baixos de vitamina B1 ou tiamina, o que é absolutamente crítico para a função mitocondrial saudável e o metabolismo energético. E o álcool também pode prejudicar a capacidade do corpo de absorver o folato. E uma deficiência de folato pode levar a mais erros na síntese de ADN. E para além de tudo isto, o álcool também atua como solvente, o que na verdade melhora a absorção de outros agentes cancerígenos, como o tabaco ou a NDMA, pelos seus tecidos. Muito bem, esta não é uma lista exaustiva de todos os alimentos que causam cancro, mas se houver algum que eu não tenha mencionado, digam-me nos comentários abaixo e irei certificar-me de que falo sobre isso nos meus vídeos.
futuros. Espero que isto tenha sido útil. Mantenham-se saudáveis e vemo-nos no próximo.